Eis que sempre vem, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Glória a Deus. Pode sentar, meu querido, minha querida. Fala para esse irmão aí do seu lado, fica ligado com Jesus. Fala para ele, a festa não acabou. Louvado seja o nome do Senhor, igreja. Queridos, o texto que nós lemos é um texto bem complexo. Muitos teólogos afirmam que o livro de Apocalipse é o livro mais difícil de ministrarmos a palavra, porque é o livro mais difícil de interpretar. E o que eu acho interessante é que esse livro ele fala sobre a revelação futura, sobre acontecimentos futuros, alguns que já se concretizaram, porém alguns que ainda hão de acontecer. Por isso torna um livro tão difícil de interpretar. Mas nós temos que tomar cuidado para não interpretar do nosso bel prazer, mas sim conforme o Espírito Santo de Deus nos direcionar. Amém, igreja? Eu aqui não quero focar no tema escatológico, não quero me concentrar num tema teológico, até porque se você é pré-tribulacionista ou pós, eu não estou preocupado com isso. A minha preocupação é se o meu e o seu nome está escrito no livro da vida. Então, sem perca de tempo, vamos adentrar a palavra do Senhor nessa noite. Amém, igreja? Queridos, o texto que nós lemos, ele nos ensina algumas verdades. E toda a igreja do Senhor precisa aprender essas verdades. Hoje estamos completando 12 anos, não é isso, igreja? A igreja pentecostal está completando quantos anos? 12 anos. Queridos, 12 é um número de promessa. Você vai ver o número 12 no decorrer da Bíblia, Antigo e Novo Testamento. Você vai perceber que este número, ele traz uma ligação, tanto no Antigo quanto no Novo. E isso é lindo, sabe por quê? Isso representa que Deus está presente em nosso meio. Isso é maravilhoso, queridos. Então, estou muito feliz de poder estar aqui para completarmos esses 12 anos, conhecendo essa família que vai morar no céu junto comigo, amém? Igreja, o texto que nós lemos nos ensina algumas verdades. Dentre elas, nós aprendemos a como se portar diante da presença de Deus. A palavra do Senhor diz, eis que cedo... Me ajuda aí, igreja. Eis que cedo... Aleluia. Jesus, ele vem cedo. E muitas pessoas pensam que este cedo já passou. Existem pessoas que pensam que Jesus já voltou. Existem aqueles que pensam que Jesus não vai voltar, porque parece que no seu tempo está demorando. Mas deixa eu te dizer, Deus ele não tarda, porque o tempo é dele e o tempo dele é perfeito. Por isso a palavra nos diz, guarda o que tem, para que ninguém tome a tua coroa. Guarda o que você tem, para que ninguém tome a tua coroa. Agora eu te pergunto, o que essa coroa significa? O que essa coroa realmente ela simboliza para mim e para você? Porque se nós pegarmos o texto que lemos, vamos perceber que o apóstolo João, ele foi direcionado pelo Espírito de Deus para levar uma carta a cada igreja da Ásia, trazendo assim 7 cartas às 7 igrejas da Ásia Menor. Dentre elas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Filadélfia, Sardes e Laodiceia. Só que o que chama a minha atenção, ministério, é que dentre essas 7, 2 delas recebem apenas elogio. Repita comigo, elogio. Mas as demais, o que chama a minha atenção, querido, é que para Filadélfia, que é no texto que lemos, a palavra está dizendo, guarda o que você tem, para que ninguém tome a tua coroa. Glória a Deus. E eu te pergunto, o que nós temos hoje? O que nós temos hoje que é o selo para que eu e você possamos herdar a vida eterna? Eu te digo que o Espírito Santo de Deus, ele é o selo, porque a palavra diz em Gálatas
Gálatas que nós somos selados pelo Espírito Santo de Deus. E é Ele que testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E é Ele que vai nos fazer herdar a vida eterna através de Cristo Jesus. Por isso eu te digo, não importa o que aconteça ou deixe de acontecer, não importa o que venha ou deixe de vir, não perca aquilo que você precisa ter para receber a sua salvação. É interessante que a igreja de Esmirna, ela também recebe elogio. E no elogio, e no final do elogio, Deus fala para aquela igreja: Esmirna, guarda a promessa até o final, porque no final dar-te-ei a coroa da vida. Jesus diz assim, ó: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Porque tem muita gente aí fora dizendo que uma vez salvo é salvo para sempre, e achando que isso significa viver no pecado, viver na lama, na imundícia, dizendo ele que foi salvo, mas que não precisa viver debaixo de obediência. Ei, filho, não é assim que funciona, porque a santidade é algo que prossegue, é algo que você precisa permanecer, precisa continuar. Por isso ele diz: seja fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Agora olha para cá, o que eu percebo nos dois textos é que a palavra coroa, ela está representando um presente, ela está representando um galardão. Eu sinto a presença do Eterno aqui nesse lugar. Porque, querido, essa coroa, ela representa aquilo que nós vamos receber como recompensa. Fala alto aí: recompensa. O que você deve receber como recompensa não está na mão do pastor, não está na mão do líder no governo, nem no seu pai, nem na sua mãe. O que você deve receber como recompensa é depois que você morre nessa vida e herda a vida eterna. Eu vou te explicar o porquê dentro da palavra, para que você entenda como isso é importante. Para entendermos o que significa a coroa, precisamos ir lá no texto de 1 Coríntios capítulo 9, onde o apóstolo Paulo nos ensina que nós devemos ser como um atleta. Repita: atleta. Fala para o seu irmão aí: você é um atleta. O apóstolo Paulo nos ensina que na Olimpíada naquela época, porque naquela época já existia a Olimpíada, né? Nós vemos que a Olimpíada, ela tem origem de uma cidade de Olimpo, que vem da Grécia. E a Olimpíada naquela época, ela já tinha uma grande potência. E o jogo mais importante da Olimpíada era a corrida. E no final da corrida, o vencedor, então, ele recebia uma coroa feita com ramos de oliveira, feita com as folhagens da oliveira. Interessante, querido, que a coroa, ela representava a vitória, a conquista. Ela representava o prêmio por uma conquista, por algo que você suou, por algo que você sofreu, por algo que você pagou o preço. Tem gente já entendendo lá atrás. E eles então recebiam a coroa no final, aleluia, daquela atividade. Paulo está me ensinando, está te ensinando que nós temos que ser como esses atletas, mas não correr, querido, por uma coroa corruptível, mas sim por uma incorruptível. Ei, você não pegou isso aqui não, senão tu estava diferente. Deus manda te dizer que a coroa que tu vai receber não é na terra que tu vai observar ela, tu vai observar ela no céu. Sabe por quê? Porque a coroa que Deus te der não é homem na terra que pode tocar, mas é Deus no céu que vai te oferecer face a face. Sabe por que ela não é corruptível? Porque na terra, Mateus 9, o ladrão pode minar, pode roubar. Sabe por que ela não é corruptível? Porque a traça e a ferrugem corrói o que é na terra. Mas se o seu tesouro, ele está escondido no céu, então, filho, a coroa, ela é incorruptível.
E eu te pergunto, está correndo atrás da sua coroa? Aleluia! Essa pergunta é para todos nós. Estamos correndo atrás da coroa. Paulo nos assemelha ao atleta não pela performance, ele nos assemelha ao atleta porque o atleta ele treina muito, ele se esforça muito, ele tem que suar a camisa, ele tem que dar o seu melhor para receber então no final. Ei, olha para cá, não é no começo e nem no meio, repita comigo, não é no começo, mais alto, não é no meio, mais alto, é no final que eu recebo a minha vitória. Só quem acredita nisso, levanta a mão para o céu e dá um brado de glória para o general aí, igreja. Oh, aleluia. Eu sinto a presença do Eterno nesse lugar, igreja. Eu sinto uma glória de santidade aqui nesse lugar, querido. Satanás ele fica desesperado, quando ele vê um cristão que está de joelho dobrado, que busca pela sua santidade, porque ele não se preocupa com carteirinha, ele não se preocupa com terno bonito, não, ele se preocupa quando o meu e o teu joelho dobra no chão. Aí ele fica desesperado, igreja, porque ele sabe que você está se esforçando como um atleta que tem um alvo. Ei, a palavra de Deus diz, Paulo ele nos ensina, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, prossigo para o alvo, que é o prêmio da soberana vocação, queridos. Eu te pergunto, você está olhando para trás pelo que fizeram, pelo que falaram? Você está olhando para o lado, se distraindo, perdendo a visão? Ou você está correndo em direção ao alvo com um propósito? Porque é isso que vai determinar a minha e a tua vitória. Vitória não é casa do ano, nem carro do ano. Vitória é recebermos um galardão quando encontrarmos com o Eterno diante da santidade no céu. Querido, nós temos que entender o que é essa coroa, para então entendermos o quão importante é guardarmos o que temos. Agora eu te pergunto, Jesus vai voltar ou não, igreja? Está muito fraco para um povo que espera Jesus descer. Eu te pergunto, Jesus volta ou não volta, igreja? Jesus está voltando para buscar a sua noiva, lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Você já lavou suas vestiduras no sangue do Cordeiro? Você já lavou? Tem um, tem dois aqui, ei! Você já lavou? Tem que lavar, igreja. Não é no pecado que você vai herdar a vida eterna. É em santidade. Glória a Deus! Deus é fiel, igreja. Queridos, as Olimpíadas 2024, a abertura da Olimpíada lá na França, tentaram debochar do nosso Senhor Jesus na Santa Ceia e tentaram trazer uma imagem que figura o anticristo, que é o Deus desse século. Satanás, ele não sabe criar nada, porque ele é criatura. Então ele precisa imitar alguém. Quem ele quer imitar? Deus. Então eles tentam imitar aquilo que Deus faz, porque Deus é criador, o resto é criatura. Agora olha para cá. Satanás ele faz de tudo para mostrar que ele está no governo dessa terra. É uma verdade. Só que nós não estamos preocupados com isso. Sabe por quê? Quem quer governo na terra é terreno. Quem quer governo no céu é celestial. Ah, você não entendeu não? Quem quer viver nessa terra é da terra. Agora se tu está esperando Jesus voltar, tu é celestial, filho. Tu não é dessa terra. É nação eleita, sacerdócio real, é povo adquirido. E o teu lugar não é aqui, hein? Sai da zona de conforto, porque a tua casa não é aqui, rapaz. A tua casa está no céu, cara. Oh, Jesus. Querido, Elon Musk, um dos homens bilionários que existem no planeta nos dias atuais. Elon Musk, ele criou um chip, que esse chip, ele entra em contato com o seu corpo e ele retarda a célula, ele mexe na célula retardando a velhice. Eles querem viver mais tempo na terra. Agora olha para mim, eu não quero viver mais tempo na terra, filho. Eu quero viver mais tempo no céu,
Querido, enquanto eles estão querendo viver mais tempo na terra, ministério, nós estamos querendo dizer: Maranata, 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 ora vem, Senhor Jesus. Eita Deus, eu não quero viver aqui, igreja. Eu quero estar preparado para aquele dia. Ei, não esteja se preparando, esteja preparado. Glória a Deus. Porque nos dias de Noé, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. Até que um dia Noé entrou na arca, ele e a sua família. Aleluia. Noé pegou 100 e... Vamos ver se tem 3 pontos de escola bíblica. Noé pregou 120 anos. Mas salvou alguém, igreja? Só a família. Deus manda te no céu. Glória a Deus. Então não se preocupe exatamente, perfeitamente com a ordem cronológica de Apocalipse, mas se preocupe se o seu nome está escrito no livro da vida. Os sinais estão aí. Mas entenda que as coisas que acontecem são tribulações para produzir em você, querido, experiência. Que trazendo experiência traz para você esperança. Qual? A esperança que um dia o noivo voltará para te resgatar dessa terra. Aleluia. O atleta começa bem. Estou certo ou estou errado? Ele não está cansado, está com energia 100%. Mas no meio da jornada ele se cansa. Eu participo de uma corrida todo ano lá na empresa, que é 5 quilômetros. A primeira vez eu nunca corri. A primeira vez lá na empresa eu corri 5 quilômetros. Eu corri e cheguei no meio do caminho. Eu falei: nossa, eu estou cansado. Eu não me preparei para aquilo. E aí eu falei: não dá não, pastor. Vou desistir, vou deixar, vou beber água, vou descansar. Mas quando foi chegando mais à frente, eu vi uma placa que dizia: restam apenas 1 quilômetro. Se a corrida é 5, vamos ver quem é bom de matemática. Eu já corri quanto? Faltava quanto? Eu falei: não acredito não. Eu não corri à toa de lá até aqui. E na minha posição ali eu estava em terceiro. Eu olhei para trás, eu vi uma multidão, igual o povo de Israel vindo do deserto. Eu falei: que isso, gente? Eu corri tanto e aí a multidão vai me alcançar. Eu falei: não, eu vou tentar chegar pelo menos no final, em terceiro. E então, querido, eu abaixei a cabeça e comecei a esticar um pouco mais, esticar um pouco mais. E a mente me dizia: você está cansado, para. A mente levava informação para o meu corpo, para minhas pernas, falava: você não consegue mais, para e bebe água e descansa. Mas eu lutava contra mim mesmo e falava: não, eu preciso alcançar o meu alvo, eu preciso alcançar o meu objetivo. Quando eu abaixei a cabeça, eu falei: eu tenho um alvo, eu tenho um propósito. Eu levantei a cabeça, quando eu percebi, eu já passei o segundo lugar, estava do meu lado. Eu falei: opa, eu consigo alcançar o meu alvo. Eu continuei correndo, André, e quando eu cheguei mais à frente, eu percebi que do meu lado estava o primeiro colocado. Eu falei: eu consigo avançar. Por quê? Porque eu falei: Espírito de Deus, me dá força, e aquilo me motivou. E quando eu continuei, eu tive que lutar contra a minha mente, contra o meu corpo, mas eu continuei. Sabe por quê? Porque eu sabia que o segredo da vitória não é no começo e nem no meio. Eu sabia que a minha vitória é no final dessa trajetória. Cheguei em primeiro lugar, cansado, doído, quebrado, mas Deus me ensinou uma lição. Olha para cá. Quando você estiver cansado, não pare. Aleluia! Porque a sua carne tentando te dizer que você não consegue. Gálatas nos ensina que a carne luta contra o espírito, o espírito contra a carne. A tua coroa não está no meio e no começo, está no final. Se você parar agora, olha para trás, tudo que aconteceu. Pensa em tudo que Deus já te fez, pensa em tudo que Deus já realizou. Vai deixar agora? Não. Isso. Só falta 1 quilômetro, muito bem. Está chegando. A tua vitória está chegando, igreja. Tu vai alcançar essa medalha. A mãe e o pai levou para casa. Chegando em casa, chegou uma mulher lá, falando: é aqui que mora uma mãe que teve um filho com os 2 pés aleijados? Essa mãe disse: sim, é aqui.
A mulher então diz: Deus mandou eu vir aqui para cuidar dessa criança e para orar e interceder por ela. A mãe então ela baixa a cabeça, chora e fala: mas eu não tenho condição de te pagar. Aquela mulher fala assim: olha, não se preocupa, porque Deus é quem nos paga. Aquela mulher então cuidava da criança, passava óleo ungido nos pés, junto com a mãe, passava, orava, intercedia. O tempo foi se passando, Os pés daquela criança, só para você ter ideia, nasceu colado à canela. O peito do pé, ele nasceu colado à canela. Não colado, literalmente, mas encostado na canela, sabe? E ele não se inclinava para ficar normal como o nosso pé. E então aquela mãe, ela estava desesperada, mas ela acreditava em Deus e tinha esperança no eterno. É interessante que de tempo em tempo a mulher ungia, a mãe ungia os pés da criança, e o pé da criança foi voltando ao normal. Os pés da criança foi voltando à forma natural, como deve ser. O doutor tinha falado antes com a mãe que se não voltasse ao normal, tinha que serrar o pé. Era necessário fazer fisioterapia para ver se voltaria ao lugar. Se não voltasse, serrar o osso para colocar uma bota, para assim tentar deixar da forma correta. A criança não poderia correr, não poderia jogar bola, não poderia brincar, não poderia pular na presença de Deus, que é o mais importante. Quem é pentecostal sabe. Aquela criança, o pé dela voltou para o lugar. Aquela criança, o pé dela voltou para o lugar. E depois de 25 anos, aquela criança está bem. Pastor, como é que o senhor sabe se essa criança está bem? Tem foto aí? Tem imagem, alguma coisa? A criança, 25 anos depois, está aqui pregando a palavra do Eterno. Ah, você não entendeu, filho? Aquela criança que nasceu com os dois pés